Então vamos seguindo aqui, pessoal, que nós vimos, né, nós paramos nesse ponto na primeira parte dessa aula, e explorar essa questão da estrutura eletrônica dos sólidos, utilizando aí que a gente vai entrar na teoria, né, que é a teoria de bandas, e que explica não somente a condutividade elétrica, tá? A gente vai abordar muito a condutividade elétrica, mas não explica somente isso. Também dá muita informação a respeito do comportamento eletrônico, interação com a luz e matéria, né, dos sólidos, tá? A gente vai entrar nessa parte então. Bom, então vamos lá. Na estrutura eletrônica, primeira coisa que a gente vai observar aqui, primeira propriedade que a gente vai usar para discussão, né, que eu até falei no final da parte 1, é a condutividade elétrica. Então, nós temos essa classificação. Do ponto de vista da teoria de bandas, que é o que a gente vai explorar agora, nós temos um condutor, um semicondutor e pular aqui para um isolante, tá? Ah, professor, e o supercondutor. Supercondutor, gente, ele não funciona, não entra aqui nessa definição pela teoria de bandas, porque o semicondutor ele só vai funcionar, só vai ter essa propriedade supercondutora em temperaturas extremamente baixas. Observem aqui, ó, que esse gráfico da temperatura, né? E quando se aproxima bastante do 0 Kelvin que ele apresenta essa supercondutividade, tá? Elétrica, né? Até por isso hoje não existe uma aplicação prática, né? Assim, existe ainda, mas com uma dificuldade muito grande de utilizar supercondutores, tá? Existe um interesse muito grande para distribuição, tudo mais. Hoje é inviável para a maior parte das aplicações, tá? E aí os condutores metálicos, semicondutores e os isolantes que nem estão nesse gráfico, porque eles iriam distorcer os demais, né? A condutividade é extremamente baixa, beleza? Bom, como a gente consegue então explicar esse comportamento? Vamos imaginar por um momento que os átomos de hidrogênio eles conseguem se ligar como num polímero, tá? Já que a gente vai pegar a molécula de hidrogênio aí, perdão, os átomos de hidrogênio que são os mais simples, tá? Então imagine que a gente tem um átomo de hidrogênio. Esse átomo então ele vai ter um nível de energia somente, né, que é do nível eletrônico dele, e é onde a gente vai colocar os elétrons, beleza? Agora imagine que a gente tem a molécula do H2, né? Dois átomos de hidrogênio. Se a gente pega lá pela teoria do orbital molecular, esses elétrons eles vão agora interagir aqui, ó, vão formar dois orbitais. Lembra o ligante e antiligante? Então a gente vai ter aqui níveis de energia, já dois níveis de energia, né? Aqui a gente já vai ter três níveis, né? Se a gente tiver três átomos, então sempre que a gente vai colocando, a gente vai tendo mais níveis de energia ou subníveis que sejam, né? Mais patamares aí de energia. E à medida que nós aumentamos o número de átomos, nós temos mais níveis. Esses níveis vão ficando mais próximos, certo? Então o salto de energia entre eles é cada vez menor. E a gente consegue ainda extrapolar, né, do ponto de vista teórico, extrapolar para uma situação infinita. Então, se a gente tem infinitos átomos, nós vamos ter aqui infinitos níveis de energia com uma distância mínima entre eles. Quando nós temos essa situação, gente, de distância mínima, a gente nem consegue diferenciar, medir essa distância muito bem, nós temos agora a que nós chamamos de bandas. Então aqui nós não temos mais os níveis definidos, nós temos uma banda de energia, que é uma sobreposição de vários níveis, tá? Mesma coisa aqui, ó. Uma banda, aí se a gente pudesse aproximar uma banda dessa, nós teríamos vários níveis bem pequenos. Muitos de vocês ainda não tiveram muita familiaridade com isso, mas vou usar como exemplo. Em técnicas espectroscópicas, dependendo da técnica, por exemplo, se você pega
uma ressonância magnética nuclear, que é uma técnica mais refinada, né, que o sinal é mais estreito. A gente já fala em pico, já fala em sinal, né, algo do tipo. Se você pega uma espectroscopia no UV-Vis, que dá aquela banda larga, que dá aquele espectro largo, ali a gente chama de banda, porque ali é a soma de várias transições, não é só de uma. Então a gente não pode chamar aquilo de pico. Ah, o pico de UV não existe. Pico de infravermelho também não existe. Porque apesar que o infravermelho é mais estreito, ainda é uma banda. É muito mais pelo entendimento teórico que pela espessura, tá? Então é assim, é um conjunto de transições que estão ali. Ou então um conjunto de transições lá na espectroscopia eletrônica, no UV-Vis, tá? Então aí a gente vê como aquele espectro, mas é um conjunto, tá? Então por isso a gente chama de banda. Então aqui a gente não tem como diferenciar. E aí o que fala a teoria de bandas, né? Que no caso dos sólidos nós não temos então os orbitais, né, definidos como nós falamos para moléculas. Nós temos bandas, tá? E aí nós vamos ter, no caso, bandas de menor energia e bandas de maior energia, assim como nos orbitais também nós temos. E temos distância, né, diferença de energia entre essas bandas, tá? Pensando agora do ponto de vista energético, nós vamos ter uma banda onde nós temos os últimos elétrons, né, os elétrons de valência, então vai ser a banda de valência, e nós temos a banda seguinte, que é a banda que está vazia, né, que a gente chama de banda de condução, que nesse caso aqui, ó, é a banda S e banda P. Essas bandas então podem ter uma distância entre elas, uma chamada band gap, né, ou salto entre as bandas. Tem também hiato, né? Vocês vão encontrar, pode encontrar por aí, é um português mais de Portugal, mas tem também o hiato entre as bandas. E em algumas situações também que pode acontecer não existir essa distância entre as bandas, uma sobreposição das bandas. Pois bem, pessoal, eu falei para vocês sólido condutor, isolante e semicondutor. Esse caso aqui que você tem um band gap, você tem em sólidos isolantes e em semicondutores. Nesse caso de sobreposição de bandas, você tem em sólidos condutores, tá? Por que isso? Para ocorrer a transferência de elétrons, o fluxo de elétrons, né, então a condutividade elétrica, nós precisamos transferir os elétrons aqui da banda de valência para a banda de condução. Então o elétron ele só vai conduzir na banda de condução, tá? E isso significa que é muito mais fácil o elétron fluir da banda de valência para a banda de condução, então ganhar essa energia aqui, onde tem sobreposição das bandas, que quando tem a distância entre as bandas. É muito mais fácil, tá? E então nós temos ainda uma outra informação aqui, que é o nível de Fermi, tá? Que, como eu falei para vocês, a banda aqui é a banda de valência, só que não quer dizer que ela tá cheia necessariamente, tem elétrons até o topo. Muitas vezes ela tem até um certo nível dentro da banda. Esse nível é chamado de nível de Fermi, que é o nível que vai permanecer ocupado no estado fundamental, né? Então em condições ali de baixa energia, certo? E que a gente precisa de condições muito especiais para isso acontecer, porque até a temperatura ambiente, um metal ele já não fica, os elétrons não ficam necessariamente no nível de Fermi, já que eles têm essa facilidade, né, em fluir aqui. Então só na temperatura ambiente, que já existe um grau de agitação, já existe uma energia no bloco metálico, na peça metálica, então esse nível já não fica bem respeitado, tá? Bom, e aí isso serve para quê, gente? Por que a gente está entendendo isso? Como eu falei, a gente não está entendendo aqui, não está explorando supercondutores, é uma outra teoria, tá? Para explicar supercondutividade. Então, essa teoria de bandas ela não unifica a condutividade elétrica ainda, tá?
Mas ela explica muito bem também vários comportamentos de supercondutores. Mas aí você precisa incluir outras observações, outros mecanismos para explicar a supercondutividade. Beleza? Então, a teoria de bandas é muito útil porque ela explica a condutividade elétrica em sólidos e não somente condutividade elétrica, tá? Mas comportamento eletrônico em geral, interação de radiação e matéria, que aí vai ser importante para a espectroscopia, por exemplo, até formação de cores, né? Consequentemente, né? Formação de cores dos minerais e propriedades, né? Como, por exemplo, fotocatálise, por teoria de bandas, tá? O pessoal que trabalha com isso, a professora Gleice, por exemplo, trabalha com fotocatálise, quase que todo o trabalho dela, ela fala um pouquinho de bandas, certo? Pessoal que trabalha com luminescência, tem nomes de luminescência, muitas vezes usam também. Aí, se for um luminescente sólido, tá? Assim, um sólido extenso. Se for um complexo, uma molécula mesmo, mais que o fenômeno ocorre a nível molecular mesmo, aí são os próprios orbitais já são importantes para essa explicação, tá? Mas enfim, tem várias possíveis interpretações aqui. E aí a gente tem aquela explicação que eu falei: condutor sobreposição de bandas, isolante alto valor de separação entre as bandas, tá? E o semicondutor um pequeno valor de separação de bandas. Então, esse valor de band gap, inclusive, a gente consegue calcular, tá, pessoal? Existem formas, inclusive por espectroscopia eletrônica, dá para calcular usando Kudelka-Munck, por exemplo, é uma equação, tá? Kudelka-Munck, equação de Kudelka-Munck, na verdade, é uma forma, por exemplo, de calcular a energia de separação das bandas, tá? E aqui de alguns sólidos, por exemplo, ó, então o diamante, ele tem esse valor de separação entre as bandas, então ele muitas vezes ele é considerado, na verdade, um isolante, tá? O diamante. No entanto, gente, como existem diversos usos, tá? Hoje em dia tem uso do diamante em eletrônica, é importante saber o valor de separação de bandas, porque ele também tem sua aplicação, né? Tem seu estudo. Muitas vezes o diamante dopado, que eu vou já falar o que é dopagem, tá? Bom, mas aí o silício, que aí é o semicondutor clássico, né, que a gente utiliza para nossa eletrônica hoje, né? Hoje toda a nossa eletrônica é baseada em silício, tá? Por isso que tem até aquela história do Vale do Silício, né? Por conta disso. Então, é um semicondutor e tem esse valor de band gap. Arsenete de galho, outro com esse valor, e germânio com esse valor. Até isso, pessoal, porque o germânio poderia ser utilizado como semicondutor, né? Talvez um semicondutor teria algumas vantagens, inclusive, né? Então, como base para toda a eletrônica de hoje. No entanto, se escolheu o silício pela abundância nos países que iniciaram, né, o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, e o silício também tem uma abundância, na verdade, mundial, né? É um dos elementos mais abundantes aí da crosta terrestre. E hoje, então, a gente segue, né? Porque para manter é mais fácil você manter a eletrônica que já existe, mais fácil comprar componentes eletrônicos e já estão aí, né? Já é muito mais fácil e barato, tá? Então hoje a gente utiliza para isso. E toda a eletrônica que nós usamos hoje, pessoal, então os computadores de vocês, os celulares, tá? Bom, até dispositivos mais simples que nós usamos, tudo isso utiliza semicondutores, tá? Nossa eletrônica é com base em dispositivos de semicondução. Sempre precisamos de condutores também, que no caso a gente usa o cobre, tá? Os fios de cobre. Aí pergunta, professor, por que necessariamente o cobre? Até falei na aula passada, na parte 1 dessa aula, né, que a prata é um condutor bem melhor que o cobre.
conduz melhor que o cobre. O cobre ele tem todo condutor ele tem uma pequena resistência, tá? Então o cobre ele acaba gerando calor também, né? Ele tem a resistência, tem o efeito Joule, acaba aquecendo o fio também, isso acontece. Mesmo com a prata isso também vai ocorrer. Mas qual é a questão, gente? É que o cobre ele é muito resistente à oxidação. Inclusive, para dissolver o cobre não é qualquer ácido, tá? Ácido clorídrico não dissolve com facilidade. Por isso que geralmente você quer dissolver, aí tem que ser um ácido nítrico, por exemplo, ácido nítrico ele já vai dissolver, né? Consegue atacar. O ouro também é resistente à corrosão, só que é caro, né? Claro, a gente não vai fazer fio de ouro. Seria um condutor melhor que o cobre, né? E a prata também é relativamente cara. É mais cara que o cobre. Mas além a prata não resistiria, oxidaria com facilidade, além disso ficaria mais caro, né? Imagina. E o ouro, ele também ficaria mais caro. Então, hoje o ouro ele é usado em dispositivos eletrônicos, né, em sistemas eletrônicos, em algumas situações, inclusive, aliás, na verdade, em várias situações, mas assim, não dá para usar de qualquer forma, né? Só quando é necessário. Inclusive, é possível até recuperar ouro, né, e outros metais de lixo eletrônico, tá? E no caso de o que eu falo? Ah, tá. Inclusive, pessoal, o cobre, existe um substituto para o cobre também em fios, porque o cobre, vocês devem saber que ele muitas vezes ele é roubado, né? Tem gente que fica roubando fios, é até perigoso, mas tem gente que faz isso pelo custo, né? Pelo preço, na verdade, do cobre, que você consegue vender bem. Mas tem um risco muito grande de acidente, né? E acontece com frequência. Mas existem substitutos, né? Existe um substituto que é uma liga, né? Certo? Na verdade é um fio, não chega a ser uma liga, é um fio recoberto. Agora eu não estou lembrando o metal, mas é um metal no interior e um outro na superfície. E que ele é um pouco mais caro, mas ele não pode. É mais caro para instalação, né? Para aquisição pela companhia de eletricidade, né? Pela concessionária. Mas não tem valor de mercado para a pessoa pegar e revender. Então muitas cidades estão utilizando esse substituto, né? Bom, e aí vamos lá, os tipos de semicondutores, tá? Eu vou explicar aqui, vou mostrar rapidamente, depois volto um pouco nesse desenho que eu vou colocar aqui. Bom, a gente tem, com relação à origem da semicondução, a gente tem dois tipos. Um semicondutor intrínseco, que é um semicondutor que ele já é naturalmente semicondutor, que é o caso do silício, é o caso do germânio, tá? Não é o caso do diamante. Eu falei para vocês que o diamante, se a gente fizer a dopagem, ele baixa esse valor aqui de band gap. Então, fazendo a dopagem, ele muda. Então, o diamante não é intrínseco, não é o natural dele, tá? Então, o silício é um semicondutor, o arsenide de galho é intrínseco, o germânio também, tá? Então são semicondutores, são sólidos que naturalmente eles são semicondutores. E os semicondutores extrínsecos, E os semicondutores extrínsecos são aqueles que por algum efeito a mais, eles se tornam semicondutores, mas que eles não seriam. E aí a gente vem na situação de semicondutores dopados, tá? Ou de sólidos não estequiométricos. Então, pessoal, olhem para esse caso aqui. Aqui a gente tem um óxido metálico com um pequeno valor de band gap, de separação de band gap, de energia entre bandas, né? E ele, então, é um semicondutor intrínseco, tá? Nesse caso aqui, a gente tem duas situações de semicondutores extrínsecos, né? Um semicondutor do tipo N. Tipo N, pessoal, significa que se ele tem um excesso de cargas negativas, excesso de elétrons, tá? E um semicondutor do tipo P, que ele tem um excesso de cargas positivas. Nesse exemplo aqui, pessoal, aí o que acontece? O semicondutor, quando ele tem um excesso de cargas negativas, excesso de elétrons, ele gera uma banda entre bandas. Então ele gera uma banda
onde seria o espaço, né, de um sólido caracterizado como isolante. Então seria aqui um sólido isolante e o espaço entre bandas. E o semicondutor tipo P ele vai gerar uma banda vazia, porque ele gera uma carga positiva a mais. Então ele gera o que a gente chama de um buraco, tá? Então é uma carga vazia que vai que ele vai servir como esse degrau, né? Então vai servir também para semicondução. Por isso eu não estou entendendo essa parte. O sólido ele não é necessariamente estequiométrico? Não, aí é que tá, gente. Como é um sólido estequiométrico? Vamos pegar o óxido de zinco estequiométrico, é 1 de zinco para 1 de oxigênio. O óxido de manganês estequiométrico é 1 de manganês para 1 de oxigênio. No entanto, pode acontecer isso, ó. O zinco permanecer a mesma quantidade e o oxigênio ser menos que 1 na estrutura. Vai ter um desequilíbrio de número de átomos, não vai ser 1 para 1. Tá? Existe, e tem alguns exemplos de sólidos que se comportam assim. Tem também o óxido de níquel, que tem esse tipo de comportamento. O ferro, dependendo, ele pode ter também o óxido de ferro. Muitos óxidos, geralmente. E observem bem a diferença, pessoal. Vejam bem a diferença. Muda a cor do sólido. Interessante, né? Ah, então qual é a nova proporção? Varia. Aí é que tá. Pode ser 0,99, pode ser 0,8, depende do sólido, né? Tem sólido que tem uma faixa. Ah, pode ser de 1 até 0,77. Tem outros que pode ser, né, de 1 a 0,8, alguma coisa, né? Então depende. E quer dizer que dependendo das condições de síntese, se for sintético, né, ou de formação, no caso de um sólido natural, ele pode atingir proporções diferentes, tá? Mas geralmente esse tipo de situação é mais sintético que natural, tá? É mais difícil naturalmente você ter um sólido não estequiométrico, tá bom? E aqui nesse caso, então, se eu diminuir o número de átomos de oxigênio, aí você fala, ué, e aí o balanço de cargas? Exatamente. O balanço de cargas tem que se manter, porque a matéria é neutra. Então, ó, esses dois elétrons extras, que seriam extras, né, do oxigênio, eles têm que ir para algum lugar. Então, o que acontece? O zinco é mais 2, né? 2 mais, aliás. O oxigênio é 2 menos. Aí você não tem um átomo de oxigênio. Então, esses dois elétrons ali, essa carga 2 menos, tem que estar na estrutura ainda. Então, ela vai estar ou se realocando em um átomo metálico, por exemplo, certo? Ou preferencialmente pelo átomo metálico, então migrando de um para o outro eventualmente. Então isso já favorece uma condutividade, pensando do ponto de vista de estrutura, tá? Eu vou já representar a estrutura desses tipos aqui, tá? E aqui, ó, no caso já é uma falta do cátion, né, do metal. Então nesse caso aqui eu vou deixar o que chamam de um buraco positivo, né? Então deixei um excesso de carga positiva. O que vai acontecer? Outro metal vai ter que assumir uma carga mais elevada. Por exemplo, se eu tinha um magnésio 2+, e ele deixou de existir ali. Então o magnésio 2+ vizinho vai ter que ter uma carga mais elevada para compensar isso. Então você acaba tendo no mesmo sólido magnésio 2 e magnésio 3, ou até outros níveis de oxidação. Então, se você tem níveis diferentes, você vai ter um fenômeno de semicondução diferente. Você tem como ter salto eletrônico também, certo? É um tipo de semicondução até que o pessoal chama de semicondução em buraco, né? De movimentação de buraco. É diferente. A gente não vai abordar tão profundamente a semicondução, tá, gente? É um tanto complexo. Mas, observando essas duas diferenças, a gente já consegue perceber, né, a diferença de estrutura. Uma outra situação de semicondução é com relação à dopagem. O que é a dopagem, gente? É quando você adiciona uma espécie, um átomo, né, diferente, numa quantidade bem pequena. Então é como se fosse uma impureza, tá?
Então eu vou pegar o lado esquerdo aqui, o semicondutor tipo N. Imagina que você tem uma superfície de silício, um sólido somente de silício puro. Você faz então, por algum mecanismo, algum processo de síntese ou de modificação, a dopagem. Então você adiciona, por exemplo, antimônio numa quantidade pequena. A dopagem tem que ser numa quantidade bem pequena, tá, pessoal? Coisa aí 1% em massa, em torno disso, às vezes menos. E fazendo isso, você coloca um elemento aqui que tem mais elétrons que o elemento original, tá? Então esse elemento aqui, ó, ele vai ter um excesso de elétrons, né, na estrutura. Então ele vai ter esse elétron sobrando aqui na estrutura. Aí, claro, esse elétron ele vai ficar em um átomo, vai para o outro, mas é um elétron que tem uma mobilidade muito maior, então ele salta, né, de um para o outro por conta desse excesso, porque ele está sobrando ali, mais ou menos é isso. E isso já dá uma condutividade maior. Mesmo no caso do silício, que já é um semicondutor, ele diminui o valor de band gap, nesse caso aí, tá? E no caso, se for um isolante, ele se torna um semicondutor. Esse tipo de coisa, gente, que é feito, por exemplo, com carbono, né? Que eu falei, o diamante. O diamante pode ser dopado, né? O pessoal faz muito dopagem de diamante com boro, que é o outro exemplo que eu vou falar aqui. Então, assim, ou tem outros tipos de dopagem também com o diamante. E aí acaba tendo um diamante que é semicondutor e que dá propriedades diferentes, tá? Aí você pergunta, professor, mas isso é muito, assim, é interessante, mas ainda está muito longe de uma aplicação real, né? Não tá, gente. A tela do celular de vocês utiliza polímeros semicondutores, né? Utiliza vidro condutor, né? Toque do celular. Na verdade, no celular mais é vidro, né? A gente usa. Tem celulares novos que já utilizam o polímero mesmo, né? Mas o sensor, né, usa mais toque no vidro, né? Então, assim, são vidros dopados, que o vidro puro ele é isolante, né? Então já é interessante nesse sentido aí, né? Já tem aplicações que a gente usa todo o dia, né? E aí é o tipo N que está um excesso de carga negativa, que no caso é o elétron, tá? O semicondutor tipo P, por exemplo, o boro. A gente poderia, ao invés de silício, colocar carbono também, inclusive é da mesma família, né? Então o boro, gente, ele vai ter número menor de elétrons, né? Tá? Então ele já é de outra família, né? Família esquerda ali do carbono. Então o número de elétrons de valência é menor. Então ele vai trazer o que a gente chama de um buraco, uma falta de um elétron aqui na estrutura. E aí esse buraco, ele pode, eventualmente, né, ele vai receber elétrons para preencher ele, vai deixar outro buraco em outro lugar. Por isso que eu falo que é um mecanismo de movimentação de buraco. Porque na verdade o buraco não se move, são os elétrons, né? Só que imagine, esse elétron vem e tampa o buraco, aí ele gera um buraco aqui. Aí o elétron de outro átomo vem e tapa o buraco, aí o buraco vai andando, né? Como se o buraco caminhasse pela estrutura. Inclusive se fala nisso, né? Isso, gente. Então também me faltou o que eu ia falar agora, mas pode ter um caso para carbono e para outros elementos também, tá? Outras situações, tá bom? E eu colocando silício porque os vidros eles têm uma composição grande em silício, tá? Não é no óxido de silício, no caso, que é um isolante, mas dependendo do tipo de vidro, do tipo de dopagem, vai ter sim esse semicondução. Lembrei o que eu ia falar. É o seguinte, você pode perguntar, professor, mas isso desestabiliza a estrutura, né? Que é um átomo diferente aqui, ele tá meio que bagunçando aí o processo. Exatamente, é exatamente isso que acontece. E por isso que ocorre numa quantidade pequena. Por isso que a dopagem é numa quantidade bem pequena. Se você conseguir, dependendo do átomo, conseguir fazer
uma mistura, né, uma solução, que isso aí a gente já vai chamar de solução sólida. Você conseguir fazer essa solução sólida usando quantidades maiores, proporções maiores, ele não vai funcionar como um semicondutor. Você consegue até formar o sólido, mas o fenômeno da semicondução não vai funcionar dessa maneira, tá? E aqui a explicação estrutural daquilo que eu estava falando, de um sólido não estequiométrico, né? Então, por exemplo, essa representação aqui embaixo é ótima, gente, ó. Isso é um metal 2+, aqui já é um metal 0, né, carga 0. Metal 3+, metal mais, esse assim. Ah, não, perdão, aqui ele está com o contorno escuro, então metal mais 1, tá? E aqui são oxigênios, esses grãos. Beleza, então esse exemplo é para óxidos, tá? Então vamos imaginar essa situação aqui, que eu tenho um oxigênio a mais. Olha só ele aqui, ó, em cima da estrutura, né? Tá sobrando ali. O que é que eu faço para compensar, gente? O que é que a estrutura faz, na verdade, para compensar a carga extra, carga de mais o excesso aí de oxigênio? Ele vai diminuir o número de oxidação aqui desses metais, ó. Então, agora que esse metal é 2+, e esse metal aqui é mais, né? Para contrabalancear aqui, no caso, desse oxigênio a mais aqui, tá? Aqui, ó, nesse caso, então, já quando a gente não tem, é o caso lá do manganês, né? Quando tem um metal faltando, um buraco na estrutura. Então, nesse caso, a gente vai ter, para compensar essa carga aqui 2+, ó, os outros metais vizinhos, eles vão aumentar a sua carga para balancear, né? Para contrabalancear aí no caso. Tá? Deixa eu seguir aqui. Aí aqui nesse caso, quando a gente tem falta de é aquela mesma situação, né? Porque aqui já está resumido, tá? Eu coloquei esse aqui primeiro, pessoal, no material que eu encontrei. Essa imagem depois, mas aí eu ia ficar sem a legenda, né? Sem entendimento. Então aqui seria o seguinte, ó, são as mesmas situações, só que explicadas aqui. Então, por exemplo, uma retirada de um oxigênio vai deixar esses dois elétrons aqui sobrando. Esses dois elétrons têm que ir para algum lugar, então eles vêm para o metal e reduz aí o número de oxidação do metal, tá? Não, desculpa, não é nenhum desses, tá? É outra situação mesmo. Só que essa aqui, ela não está representada. Essa aqui, ó, ela não está representada, tá? É o processo, certo? Mas eu coloquei primeiramente porque tem a legenda e fica mais fácil para entender. E aqui, então aqui redistribui, era o caso do óxido de zinco, né, que eu mostrei lá no começo. E aqui, gente, a gente já vai ter um excesso do metal, então o metal vem para cá, tá? O metal de carga 0, tá, pessoal? O excesso dele aqui, ó, ele tá com carga 0 no começo. Então depois ele assume a carga 2+, como os colegas aí, e outros metais vão contrabalancear isso, vão equilibrar isso, tá? Então isso é do ponto de vista estrutural, é essa representação que eu estou colocando, é o que ocorre do ponto de vista estrutural. Então a gente tem esses buracos na estrutura, essas falhas. Então aqui, ó, por meio desses átomos, desses íons de cargas diferentes, né? Então a gente vai ter uma valência mista. A gente já tem então uma troca, uma transferência de elétrons, tá? Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Porque um elétron pode saltar daqui e vir para cá, aí vai ter uma troca aí das cargas, né? E aí nesse fenômeno de salto, ele se propagar, né, conduzir, ter a condutividade elétrica ao longo da estrutura. Isso aqui do ponto de vista estrutural, gente. Do ponto de vista energético, que a gente vai ter essa representação de bandas. Beleza? Gente, dúvidas, qualquer coisa, entrem em contato, tá? Esse conteúdo a gente vai explorar na semana que vem, na atividade da semana que vem. Que a gente vai ter atividade, certo? Para encerrar a disciplina,
tá? E fiquem atentos que ainda vai ter mais uma aula para finalizar o conteúdo da disciplina, tá bom? Então beleza, valeu e bons estudos.